Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai para mais um vídeo, tá? Hoje eu quero falar do tema procrastinação, porque a gente adia tanto as nossas decisões e as nossas ações importantes, tá? Então, eu ia falar sobre procrastinação, pensei, gente, vamos fazer esse vídeo logo cedinho, porque eu sou procrastinadora para gravar vídeos, tá? Apesar de parecer que eu adoro fazer vídeo, eu não tenho, assim, tanta facilidade, né, com vídeo quanto eu ainda gostaria de ter. É um desafio para mim, tá? Fazer. Então, já que é desafio, olha só, já fica a primeira dica para você que é procrastinador. Se é desafiador, faça de cara. Acorda de manhã, o que eu tenho que fazer? O vídeo. Puxa. Ah, mas antes de fazer o vídeo, eu vou fazer isso, aquilo, vou ligar para minha mãe, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. O resultado, se eu sou procrastinadora, se eu tenho essa tendência a procrastinar com algo, porque todos nós somos procrastinadores em algum momento. E a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo, tá? Mas se para mim essa atividade específica, né, me leva a procrastinar, então eu tenho que colocá-la no topo da minha lista de prioridades daquele dia, tá? Aí a chance de não fazer diminui. Por quê? Prioridade máxima para aquilo que eu não estou com vontade de fazer. Então vamos lá? Vamos para o tema? Bom, gente, primeiro eu quero dizer o seguinte: o que é procrastinar afinal, tá? Procrastinar é evitar situações que para mim não são prazerosas, ok? Então vamos lá. Ah, por exemplo, para mim não é prazeroso fazer musculação. Não gosto, tá? Eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de várias atividades físicas, mas musculação para mim não é prazeroso. Porém, aí vem o porém, é necessário, né? Meu nome é Cintia Roberto, sou jornalista, sou especialista em comunicação, sou coach, mãe de 3 filhos, né? Vamos nos apresentar no vídeo porque nem todo mundo me conhece ainda. Então vamos lá. Sou idealizadora do projeto Protagonismo Feminino, trabalho desenvolvimento humano, com desenvolvimento humano, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Mas esse projeto Protagonismo, ele é focado no universo feminino, em ferramentas de coaching para melhorar a qualidade de vida das mulheres. Mas eu falo para todos os públicos, ok? Então, voltando lá ao nosso tema da procrastinação. A gente evita situações que não são prazerosas pra gente. No meu caso, eu estava dando o exemplo da musculação. Não é prazeroso para mim. Aí vem o porém, e sempre lembre quando você estiver adiando ou deixando de fazer algo que é importante, lembra de colocar o porém aí na história. Eu não gosto, mas, porém, eu tenho um problema de coluna, eu tenho um problema de nervo ciático e de todas as atividades físicas, a que melhora a minha qualidade de vida a longo prazo é a musculação. Então, ontem mesmo eu fiz. Hoje não vou fazer, eu faço um dia sim, um dia não. Mas assim, o que acontece? Mesmo que eu não goste, eu tenho que fazer. Então, se eu fosse uma procrastinadora crônica, eu daria um jeitinho para não fazer, tá? Aí já é o quadro crônico da procrastinação. Um procrastinador comum, ser humano, todos nós, ele vai arrumar desculpas para não fazer, mas em algum momento ele vai buscar essa conscientização de que isso é importante para a vida dele, e aí ele acaba fazendo, mesmo que a contragosto. Então, assim, você não vai estar super felizona fazendo aquilo, mas depois que termina, o que eu sinto depois que eu termino minha série de musculação? Primeiro eu fico feliz comigo, né? E depois aquela sensação de alívio, puxa, consegui cumprir uma meta, porque para mim é uma meta que eu coloquei de realmente executar a, a série de musculação, tá bom? Então, assim, às vezes também a gente está evitando algumas ações ou algumas tarefas que a gente precisa tomar na nossa vida,
a gente sabe que não deve adiar mais. Eu vou dar um exemplo de uma coach que eu tive, que ela estava com muitos problemas. Ela tinha uma empresa aberta em sociedade com outra pessoa. Ela não atuava nessa empresa, era mais a outra pessoa. E essa outra pessoa se enrolou bastante, inclusive para pagar dívidas, para pagar colaboradores. E ela acabou tendo que assumir, inclusive, alguns custos disso. Ela não dependia dessa empresa para sobreviver e ela estava muito chateada com a situação. Pergunto, qual seria a solução para esse problema dela? Fechar a empresa, né? Ou pelo menos passar para o nome só da outra pessoa, já que ela não trabalhava com isso. Mas que dificuldade ela estava tendo para tomar essa ação, para decidir isso? Por quê? Insegurança. Insegurança porque essa outra pessoa era um companheiro de vida dela. E ela sabia que a partir do momento que ela tomasse essa decisão, ela corria o risco, né, dele ficar muito bravo e terminar o relacionamento. Então, veja bem, procrastinar às vezes é adiar uma decisão por medo ou por insegurança. Medo de perder algo, medo de perder alguém, medo de magoar alguém, medo de não ser perfeito naquilo que faz, tá? Boa parte dos procrastinadores são perfeccionistas, né? Então vai adiando, às vezes, um projeto, adiando uma decisão de vida, por medo de não ser tão bom quando executar aquilo. O perfeccionismo faz a gente travar. Então, a dica que eu quero deixar mais importante para quem tem tendência a procrastinar e identifica que a procrastinação atrapalha em boa parte dos momentos da sua vida é a seguinte: qual o seu gatilho? Gatilho é o que faz disparar em você a procrastinação, o adiamento de decisões e de ações que são importantes. Pensa, faz uma lista aí. Quais são meus gatilhos? É meu medo que é meu gatilho? É minha insegurança que é o meu gatilho, né? É a tristeza. Às vezes eu tô tão triste, tô tão para baixo que eu não tenho vontade de fazer nada, né? O procrastinador crônico, ele chega a sentir desânimo físico mesmo, quando ele tem que cumprir alguma atividade que ele não está motivado para fazer. Ele tem medo, tanto medo, que o corpo paralisa, ele sente moleza, ele sente sono, tá? E aí é a mente mesmo, né? Porque o nosso cérebro, ele tende a querer nos proteger. E aí a mente cria, como que eu vou proteger essa pessoa desse sofrimento que ela está tendo agora? Ah, já sei, ela vai ficar com sono, ela vai ficar cansada, ela vai dormir agora, ao invés de executar a tarefa que ela tinha que executar, tá? E aí, eu vou falar sempre de lista, quem for assistir meus vídeos vai ver eu falando de lista o tempo todo, tá? Entendam, lista não é, porque é coisa de gente cri-cri, não, a lista é para você mesmo, né? Quando eu faço uma lista do que eu preciso executar, e nessa lista eu coloco prazo, e eu penso, e se eu não fizer isso até sexta-feira, qual a consequência? Para todo ato tem uma consequência, para todo não movimento, não ação, não ato também tem consequência. Então, né, não só atos, palavras, coisas que a gente precisa executar de fato na vida. Aí eu faço minha lista e eu ponho lá, e se eu não fizer, o que vai acontecer? E se eu fizer, em contrapartida, se eu executar o que eu estou pensando, né? Se eu criar o que eu preciso criar, o que eu tenho de benefício? Isso é para você mesmo. Quando está lá na lista e você visualiza, é como se você estivesse educando o seu cérebro para aquela ação, para aquela atitude que você está adiando. E aí, lembra da minha coach lá? Foi o que aconteceu com ela. Numa segunda-feira, ela acordou e falou: de hoje não passa.
chamou o copeiro dela e falou, nós estamos indo no contador resolver a situação hoje. Ele tomou um baita susto, porque o negócio se arrastava por anos. Como assim? Bom, hoje é o seguinte, ou você passa a empresa para o seu nome, se você acredita que ela ainda é rentável, que vale a pena manter, ou a gente está indo no contador pedir o fechamento dessa empresa porque eu estou endividada, porque está atrapalhando minha vida, porque eu quero evoluir, eu tenho outros projetos. Foi lá e botou tudo e encerrou. Pediu para encerrar a empresa. Tirou um peso enorme das costas dela, que estava ali por anos, procrastinando por medo. O companheiro não a largou por causa disso, ok? Ficou chateado um tempo, eles brigaram sim, não foi fácil, não foi, tá? Até porque como ela adiou por muito tempo, e aí vamos falar disso, né? Quanto mais tempo a gente está adiando, o que vai acontecendo? O problema vai ganhando volume, né? Se tornando realmente urgente, urgentésimo, urgentésimo, grave, gravíssimo, né? Um negócio que às vezes era pequeno, que era pontual, ele ganha uma enormidade incrível. Isso tem a ver também, um bom exemplo que a gente pode dar, é com cuidados com a nossa saúde. Quanto mais a gente adia isso, o que vai acontecer? Mais a gente fica doente, né? E aí quando você vai tentar resolver, já não tem mais como resolver de uma forma mais natural. Você tem que apelar para remédios, às vezes medicamentos caros, às vezes medicamentos que têm contraindicações. Quando se você tivesse se alimentado melhor e praticado atividade física, cuidado da sua mente, etc., você poderia ter tido uma qualidade de vida melhor. A gente sabe de tudo isso, mas a gente realmente procrastina. A gente espera chegar lá nos 60 anos, né? Com problemas de pressão alta, colesterol, nananana. Aí tem que correr atrás do prejuízo. Vamos lá. Cíntia, como eu faço então, né? Se todos nós somos procrastinadores, como é que a gente trabalha isso para melhorar, para minimizar os efeitos da procrastinação na nossa vida? Eu falei da lista, falei de prazo, falei de sempre se perguntar por que eu estou evitando o enfrentamento disso, né? Qual é o meu gatilho? Falei, e se eu fizer, quais são as vantagens? E se eu não fizer, onde eu perco? Então, eu já dei várias dicas aqui, né? Mas vamos continuar com a dica. Uma boa dica também para a gente minimizar o efeito da procrastinação, mandar a procrastinação embora, é criar pequenos hábitos. Trabalhar, né, os nossos medos, inseguranças e tudo que nos amarra, impedindo que a gente evolua em algum ponto da nossa vida, mas não ir direto ao ponto. Vou dar um outro exemplo de uma coach minha, que ela precisava praticar atividade física. E ela decidiu que ela ia praticar caminhada. Ok. Só que ela falou, já sei, eu vou para o trabalho todo dia caminhando. Falei, ah, legal, joia, mas qual é a distância, né, que você vai ter que caminhar? Afinal, ela está muito tempo sedentária. Ela falou assim, ah, Cíntia, deve dar tipo uns 5, 6 quilômetros. Eu falei, oi, peraí, vamos conversar um pouquinho? Imagina uma pessoa que não caminha há um tempão, né? Não faz nada, na verdade, nenhum tipo de atividade. Ela resolve que ela vai acordar de manhã e ela vai caminhar 6 quilômetros todos os dias. Não. Mas eu deixei, tá? Deixei ela tentar a primeira semana, até para que ela entendesse, realmente se conscientizasse. E de fato, gente, foi o primeiro dia linda, maravilhosa, chegou de língua de fora no trabalho toda suada, etc. Mas foi. No segundo dia o despertador toca, ela já coloca ele no soneca, aí toca de novo, aí ela levanta, mas aí ela já não tá tão animada, daí ela já começa a pensar, meu Deus, hoje tá calor demais, o que eu faço? Acho que vou ter que levar outra roupa, porque eu vou ter que me trocar, enfim, daí começam as barreiras. Né? No segundo dia ela foi, mas ela já não foi tão feliz, aí ela disse que deu bolha no pé, daí nananana. Bom, resumindo. Quando ela voltou para a próxima sessão, eu falei, e aí, como foi sua caminhada? Amiga, no segundo dia eu desisti. Eu falei, eu vou te explicar por quê, tá? Não se muda um hábito, no caso o hábito dela era não fazer nenhuma atividade física, ser sedentária. Assim,
no radicalismo da noite para o dia, logo com uma meta, super top. Não é assim que funciona, tá? Como que se muda? Um passinho de cada vez em doses homeopáticas. Aí eu falei para ela, você quer caminhar? Acho válido. Quanto seria o ideal para começar? Meia hora de caminhada? Já não seria excelente? Então, quanto daria meia hora até seu trabalho? Você teria que descer quantos pontos de ônibus antes? Acho que uns 4 pontos. Falei, então é assim que você vai começar. Desce 4 pontos antes de chegar no trabalho, caminha sua meia hora todo dia. Vai ter um dia que você vai estar um pouquinho mais animada. Poxa, hoje eu tô animada, hoje o dia tá nublado, hoje eu tô com um tênis bom. Vamos lá, vou descer um ponto antes do que eu costumo descer, desce 5 pontos antes. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que um dia você vai perceber, poxa, olha lá, já tô andando meus 3 quilômetros numa boa, meus 4, certo? Vai aumentando a dose, tá? Dividindo realmente o seu objetivo em pequenas metas, certinho? E outro ponto que a gente tem que tocar, que eu gosto muito de falar, eu tinha uma chefe, ela usava muito essa palavra produtividade. Era muito legal porque ela sempre perguntava pra gente no final do dia se o dia tinha sido produtivo. Isso te faz pensar, né? Toda vez que ela me perguntava, eu falava, caramba, realmente, meu dia foi produtivo? Porque executar, fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, não necessariamente quer dizer que seu dia foi produtivo. Produtivo é que você produziu coisas, algo que realmente importa, que deu retorno. Um retorno em qualidade, retorno para a sua vida, retorno para as pessoas que estão ao seu entorno. Não é só fazer aquelas tarefas rotineiras no piloto automático. Então, todo dia eu quero deixar para vocês essa tarefa. Se perguntem, meu dia foi produtivo? E crie uma rotina de produtividade para o seu dia. Que horário eu sou mais produtiva? De manhã, à tarde ou à noite? Esse é o horário que eu vou deixar para fazer as coisas que eu quero? Não! Esse é o horário que você vai deixar para fazer as coisas que você não quer, que você está procrastinando, porque é o seu horário da produtividade, tá? Outro ponto muito forte sobre procrastinação é que, geralmente, tá, gente, o procrastinador não lida bem com crítica, tá? Porque ele já sabe, né, que ele está deixando a desejar aqui e ali. Por exemplo, quando a gente não está se alimentando bem, ou a gente não está cumprindo nossas obrigações, a gente sabe, né? Não precisa ninguém falar, não. Aí chega alguém e te critica, não. Às vezes te dá um feedback sobre isso, construtivo até, porque quer seu bem, você é reativo. Então, presta atenção. Quando alguém te falar sobre algo que você está deixando de fazer ou que você não está fazendo tão bem, e você for muito reativo, pergunta, por que eu fui tão reativo, hein? Porque será que isso está incomodando a essa pessoa que falou ou a mim mesmo? Eu realmente não estou fazendo o que eu devo fazer, tá? Falar com você mesmo, uma dica que vocês sempre vão ouvir eu dar aqui no canal, é muito importante. Porque quando eu falo comigo mesmo, eu tô questionando a minha postura, mas eu tô aqui, ó, acionando o meu inconsciente para tentar entender, trazer para o meu consciente porque eu estou fazendo e porque eu não estou fazendo ou falando ou tendo as atitudes que eu tenho que ter. É o questionamento interno, tá? É o auto-feedback. Essa é a hora da autorresponsabilidade. Trazer para você, tá bom? Escrevam tudo, né? Quem é meu coach sabe que eu peço para escrever tudo. Tem lá seu diário de bordo, tá? Procrastinador, geralmente, ele não gosta de tarefa rotineira, tá? Ele não gosta de tarefa rotineira. E aí é onde o bicho pega, porque a vida é cheia de tarefa rotineira que a gente tem que cumprir. E às vezes o procrastinador posterga, deixa para depois essas tarefas que são
tão importantes. Pagar conta no prazo, né? Dar retorno aos clientes, coisas importantes, ele vai deixando. Quando o negócio explode, tá? E a dica que eu dou para essas pessoas que não gostam de tarefa rotineira, além de ter uma agenda bonitinha, sexta-feira de manhã é meu dia de pagar conta. Todo dia, entre 9 e 11 horas, eu darei retorno aos clientes. Estabelecer rotina e prazo e data o mais detalhado possível para cumprir essas tarefas que não gosta. É fazer na hora mesmo. Lembrou que tinha que pagar uma conta? Lembrou agora que tinha que pagar a conta? Para tudo, a não ser que você seja um cirurgião e esteja fazendo uma cirurgia de cérebro. Você está fazendo uma tarefa que dá para pausar, para tudo e paga a bendita da conta na hora que lembrou. E hoje, gente, tá fácil, hein? É aplicativo, é tecnologia, é computador, é tanta coisa, né, nos ajudando. Não tem desculpa. Isso é uma coisa que o procrastinador tem que sempre falar para si mesmo. Não tem desculpa mais para eu não fazer isso. Não tem desculpa para eu não cuidar da minha saúde. Tá? Essa coisa da culpa, porque quando não faz, aí estoura, o problema estoura, você fica com culpa. Então, toda vez que vier o seu pensamento, preciso fazer tal coisa, o que você vai fazer? Executar na hora. Aí tem a técnica do TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Então, lembrei que preciso fazer alguma coisa, tô procrastinando há dias, há semanas, há meses, há anos. Preciso fazer isso. Preciso me matricular na academia. Ai, mas hoje tá chovendo. Hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô cansada. Eu mereço, né? Descansar. TBC. Peraí, Cíntia, você falou que ia se matricular na academia hoje. Tira a bunda da cadeira e vai. 3, 2, 1, indo. Levanta e vai. Tá? E aí eu quero falar sobre hábito. A gente constrói nossos hábitos, né? A nossa rotina diária, a nossa forma de viver vai construindo hábitos que ficam enraizados e a gente tem muita dificuldade de mudar depois, tá? Então, para vencer um hábito, eu preciso ter força de vontade. Tem um livro maravilhoso, eu já dei indicação desse livro, vou falar de novo, ele chama O Poder do Hábito, ele é muito bom, tá? Esse livro fala justamente disso, a nossa força de vontade, quanto mais a gente precisa usá-la para fazer as coisas, mais ela vai se esgotando. Ele até fala no livro que é como um músculo, né? A força de vontade, ela precisa ser exercitada. Ele dá um exemplo no livro de uma história, ele coloca 2 grupos, foi feito um estudo, colocou 2 grupos, né, para montar um quebra-cabeça em 30 minutos. O grupo A estava numa sala onde os petiscos eram rabanetes, tá? Mas eles tinham um prazo para montar o quebra-cabeça. O grupo B entrou numa sala com cookies que tinham acabado de sair do forno, com aquele cheirinho delicioso de chocolate, tá? O grupo do cookie não comeu o cookie, mas para não comer aquele cookie, eles ficaram ali se segurando, porque eles estavam com vontade e não podiam comer. O grupo do rabanete, tá louco, vamos lá, concentrou no quebra-cabeça. Resultado, o grupo do rabanete terminou o quebra-cabeça muito antes e fez melhor. O grupo do cookie não estava conseguindo focar na atividade porque estava tendo que exercitar força de vontade para não comer aquele cookie. O que ele prova, né? Que a força de vontade, ela esgota a gente mentalmente quando a gente tem que ficar o tempo todo trabalhando com ela. Então, o que acontece? O foco é muito mais fácil quando a gente tá sem precisar fazer aquele esforço danado para cumprir alguma coisa. Então, gente, o hábito depende de gatilho. Quais são os gatilhos que eu estou deixando para a minha vida? Como eu estou construindo a minha rotina? Quais são as recompensas que eu me dou para que eu possa ter vontade, força de vontade, ânimo para fazer as coisas que muitas vezes eu não gosto, ok? Meu filho mais velho, vou dar um exemplo dele, não gosta muito de ir para a escola, né? Principalmente a escola, ela tem
todo um sistema, né, tradicional, e a escola dele nem é assim, viu? Uma escola muito legal. Mas mesmo assim ele não gosta muito de rotina. Ele tem dificuldade com rotina. E aí, todo dia ele reclama de ter que ir. Não é uma coisa assim, acordei feliz, tô indo pra escola. Todo dia é difícil para ele. Todo dia é difícil, tá? O que eu digo para ele todo dia, para ele não, pro cérebro dele. Mesmo que seja difícil para você, mesmo que você não goste, você não tem escolha. Você precisa ir para a escola. Então ache algo que te motiva lá, algo que você goste lá, algo que te faça sentir prazer em estar lá. E essa vai ser a sua motivação, vai ser o seu gatilho, vai ser a sua recompensa. É isso que a gente tem que pensar quando a gente procrastina. Fazer musculação me agrada? Não. Qual a minha recompensa? Meu gatilho é que eu preciso porque senão eu fico com dor. A minha recompensa é o alívio dessa dor. É saber que meus músculos estão ficando mais fortes para que eu possa suportar por muitos e muitos anos essa minha situação de dor crônica. Tá bom? Entenderam, gente? Procrastinadores do meu coração, entenderam? Agora eu vou falar rapidamente uma listinha que eu separei aqui, tá? A gente pode contar com a ajuda também de outras pessoas. Então, se você é procrastinador, tem dificuldade em começar e terminar as coisas, peça ajuda das pessoas. Peça que amigos, familiares, um coach te ajude nisso, tá? Outro ponto, nunca comece já o dia procrastinando. Toca o alarme e você põe na soneca. Já começou errado. A tendência de continuar fazendo errado no restante do dia aumenta. Tocou o despertador? Pula da cama. Pula da cama, não pensa demais. Não se dê o direito de pensar, de se sabotar, tá bom? Diminua o seu grau de autoexigência. Entenda, mesmo que você faça uma tarefa ou execute algo, não fique perfeito, ou você tenha que lidar com críticas, paciência, faz parte da vida, tá? Você vai avançando aos poucos, não seja tão rigoroso, tá? Remova distrações, a gente tem ladrões de atenção. E para o procrastinador, as distrações elas podem se tornar coisas muito graves e muito sérias, tá bom? Remova isso da sua vida, se é internet, WhatsApp, Netflix, sei lá. Essas distrações podem te tirar do rumo. Tira ela da visão no momento que você estiver executando algo realmente importante, tá bom? Faça uma coisa de cada vez, mas lembra que eu falei? Com prioridade, colocando no papel e estipulando prazo. E se dê recompensas por isso. Pense sempre no resultado. Se não fizer, qual é o resultado? E se fizer, qual é o resultado? O resultado positivo, ele é motivacional, tá? Aqui, por exemplo, vai fazer uma tarefa com frequência, por exemplo, ir na academia. Tem que estar no topo da sua lista, tá bom? Já que ela é frequente, já que ela é rotina e é importante, você tem dificuldade em cumprir, tem que estar no topo da sua lista. Use as suas listas de tarefa com inteligência. Hoje temos aplicativos maravilhosos para isso. Pode usar, né? É bom. Eu tenho aplicativos no meu celular, tá? Alarme para gerenciar tempo é muito legal. Timer, sabe? Você colocar ali aquele tempo determinado para cada coisa e ir tocando alarmes para que você lembre que está na hora de mudar de tarefa. E começar logo, né? Quanto mais você adia aquilo que você já sabe que não pode mais adiar, mais difícil vai ficar executar. Se é para começar, que seja hoje, que seja agora, que seja já, tá bom? Então, assim, monte sua lista de tarefa, tem também aplicativos para isso. Nossa, no celular, no computador, gente, hoje tá muito fácil, tá bom? Só não faz quem não quer, tá? Que mais? Ah, tá, eu não falei disso. Para encerrar o vídeo, eu quero deixar claro. A procrastinação, ela não atrapalha só a sua vida, seus relacionamentos, seus resultados profissionais.
ela atrapalha a sua saúde, tá? Porque a gente fica muito ansioso, às vezes fica com problema de estômago, dor de cabeça, insônia, tá bom? Obrigada, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tenham força de vontade. Vocês conseguem. Sigam meus canais, cliquem nos links, entrem no meu YouTube. Meus vídeos estarão sempre acessíveis lá. Cíntia Roberti Oficial. Clica na descrição do vídeo para saber mais sobre os projetos. Um abraço. Somos procrastinadores por tempo determinado. A gente pode vencer a procrastinação.